Coloque a apreciação pelo plenário, senhores, o projeto de lei de autoria do vereador Antônio César, protocolo 1866, que institui a lei da ficha limpa municipal e dispõe sobre os requisitos para a ocupação dos cargos e funções de chefia, direção e coordenação no âmbito da administração municipal, direta ou indireta, seja no legislativo ou no executivo, incluindo como causa de inegibilidade para a nomeação de secretários ou secretárias municipais, presidentes e dirigentes de autarquias e fundações públicas municipais, a prática de ato tipificado na Lei Complementar Federal de número 64, de 18 de maio de 1990. Parecer contrário da Procuradoria, parecer contrário da CCJ, rejeitado em plenário, e coloco o projeto em discussão. Professor, com a palavra. Obrigado. Pela ordem, presidente. Deixa só o Fica à vontade, Gui. professor Fica à pode vontade, liberar aqui, Gui. professor? Não. Não, professor, pode ficar à vontade, depois a gente fala aqui. Ah, tranquilo. Obrigado. Então, conforme eu argumentei, esse projeto apresentado por mim e por Juarez, ele é um divisor de águas na cidade. Porque talvez seja o primeiro passo para a gente efetivar o princípio da moralidade que está lá no artigo 37. Porque, como foi dito aqui, não adianta a gente fazer barulho, a gente tem que mostrar coisas. E como a gente está mostrando, tentando tornar uma lei que já existe no Estado e que já existe para coordenar o próprio Legislativo, porque se nós não tivéssemos sido aprovados na ficha limpa legislativa, ninguém estaria aqui. Então, a gente moraliza o serviço público na medida em que torna essa lei efetiva. Eu só vou rememorar muito brevemente o que acontece. Os pareceres, tanto da CCJ quanto da Procuradoria, eles disseram que o projeto ele é impecável. Contudo, haveria um vício de iniciativa, ou seja, que eu ou qualquer um dos colegas não poderíamos apresentar um projeto desse cunho e caberia só o próprio Executivo fazer. Qual que é a defesa que a gente faz desse projeto? Que não existe vício de iniciativa. É o Antônio, é o Juarez, é o Roninho, é o Alisson, é o Guigui que está dizendo isso? Não. É um acórdão do Supremo Tribunal Federal. Há uma lei originária lá de 2006, de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, que diz, olha, pessoas que estão envolvidas com nepotismo não podem assumir. Se criou essa lei pelo legislativo de lá. O prefeito de Garibaldi diz, não, isso é uma prerrogativa minha, decidir quem pode ou não pode. Então, esse debate se prolonga, e em 2007, ele vai parar no STF. O que a ministra Carmen Lúcia diz? Olha, esse tipo de projeto, ele não tem nenhum vício de iniciativa. Ela reconhece que ele é tão importante que torna ele de repercussão geral. Ou seja, o que é um projeto de repercussão geral? Que cabe ao STF julgar. Se ela dissesse não é de repercussão geral, eles nem teriam julgado. E eles vão e julgam. Então, torna ele de repercussão geral. E ele vai ser julgado em 2015. E em 2015 se dá a votação dele e se diz, olha, não há nenhum vício de iniciativa, o legislativo apontar, e aí eu digo exatamente para vocês quais são os termos, para que não se haja equívoco, condições. Então, a gente está criando condições para o provimento dos cargos. Ou seja, condições, tipo, você ser uma pessoa que não cometeu crime, você nunca ter sido envolvido em corrupção, você nunca ter agredido uma mulher, você nunca ter cometido racismo. Você está criando condições para que depois disso haja imposição de requisitos. Então, são coisas completamente diferentes. E talvez tenha sido nessa confusão das palavras condição e imposição que a CCJ, não sei quem estava orientando o pessoal naquele momento, da Procuradoria, e a própria Procuradoria talvez tenham se confundido. E aí,
a própria Carmen Lúcia, como eu li na última sessão, ela diz, olha, podem seguir. Já nesse ano, em 2021, é julgada uma lei que segue a mesma estrutura, só que ao invés do conteúdo nepotismo, passou o seu conteúdo Lei Maria da Penha. A estrutura legislativa e a estrutura legal do projeto é o mesmo. Você só está mudando o objeto, dizendo que, olha, aqui a condição não é mais você ser ficha suja, você ter parentes envolvidos na administração municipal. Não, é você ter sido condenado na Lei Maria da Penha. E é isso em Valinhos, em São Paulo. E ele ocorre da mesma tramitação. A Procuradoria-Geral de São Paulo diz ok, aí a Prefeitura de Valinhos nega, e aí esse projeto vai ao STF. O ministro Fachin diz, ora bolas, vocês não estão lendo o que a gente está decidindo aqui? O mesmo que Carmen Lúcia disse há anos atrás, eu estou dizendo de novo agora, torna esse projeto de repercussão geral. E aí ele torna ele de repercussão geral, e ele julga que não há existência de vínculo de iniciativa. Ele diz, não há vício de iniciativa, porque não se está impondo condições, não está dizendo, você deve ter 19 anos, você deve ter escolaridade X, Y, não, você está dizendo, você tem que ser uma pessoa decente, é só isso, você está criando uma condição geral, e olha, você está fazendo o quê? Pegando o artigo 37 da Constituição, que é o da moralidade, e está fazendo o quê? Dando uma sustentação material para ele, dizer, você não foi condenado. É isso que a gente está fazendo em Linhares agora, um divisor de águas, mostrando que, se o problema que tornou este projeto com vício de iniciativa é isso, a gente está mostrando que não há vício de iniciativa. Então, a única pedrinha no caminho que tinha para sua aprovação, me parece removida. E aí, nessa decisão de 2021, que se retoma um debate que tinha começado lá em 2016, o próprio ministro diz o seguinte, olha, se o princípio do artigo 37 da Constituição da República sequer precisam de leis para serem obrigatoriamente observados, então você não precisa de uma lei para dizer seja moral, seja probo, seja correto, seja transparente. Você não precisa de uma lei. Mas esse é um dos princípios da administração pública. Já está na Constituição, não precisaria de uma lei para isso. Contudo, não há vício. Ele diz, não há, o ministro do STF, não há vício de iniciativa legislativa em norma editada com o objetivo de fazer o quê? O que tem o objetivo da lei? De dar eficácia específica. Ou seja, você pega um aspecto abstrato da Constituição e dá uma eficácia específica. Você está dizendo, olha, tem que ser moral. Mas o que é ser moral? Ser moral para nós, agora com esse projeto de lei, é não ser ficha suja, não ter sido condenado em nenhum ato de corrupção, agressão física, como dizem os artigos do nosso projeto de lei. Então, específicos àqueles princípios, quais princípios? Os artigos da Constituição. E estabelecer casos nos quais, inquestionavelmente, configurariam comportamento administrativamente imorais ou não isonômicos. Ou seja, ao a gente aprovar esse projeto, a gente está dizendo, olha, a moralidade é uma coisa importante em Linhares. Ao não aprovar esse projeto, a gente está dizendo, faça-se qualquer coisa nessa cidade, por quê? Bom, não se respeita nenhuma norma. E aí, no dia 7 de abril, encerrando a sua decisão monocrática, ou seja, do caráter específico do ministro Fachin, já rememorando questões da Carmen Lúcia de quase uma década atrás, ele diz, olha, o que eu vou falar para vocês, público brasileiro, sobre essa decisão de Valinhos, que se parece estruturalmente com a decisão de Garibaldi e que é idêntica à nossa em Linhares. Assentando a constitucionalidade da lei, e aí ele refere à lei municipal, que está envolvida, e a gente vai ter outra, nos termos do artigo da Constituição. Tratando-se, então, do diploma na origem sem nenhum problema, do texto constitucional, não subsiste o vício de iniciativa legislativa sustentado
pelo tribunal. Ou seja, se o empecilho para a gente votar era o vício de iniciativa, me parece que ele não existe mais. Então, a gente tem agora, cada um das nossas, contando comigo, 17 votos, um momento. Ou a gente deixa Linhares como sempre foi, e aquela conversa no primeiro dia de mandato, de renovação, e a gente para de falar isso, porque não haverá renovação nenhuma, ou a gente vota sim e renova e aprova o projeto da ficha limpa. Então, a gente tem uma decisão agora, porque não é mais uma decisão jurídica, como eu expus. É uma decisão moral. Ou a gente defende a moralidade nessa cidade, ou a gente diz, deixa o poder na mão de um só. Obrigado. Perdão, Juarez, eu acabo falando. Mais algum colega fazer alguma consideração? Guigui. Não, rapidamente. Pois não, eu Juarez. acho que o professor juridicamente deixou bem claro que não há dúvida alguma que a gente tem uma chance também de moralizar, eu acho, começar a moralizar um pouco mais a política. Porque, como eu falei na vez passada, se a gente precisa ser um ficha limpa para ser um candidato, aí vamos supor que o TRE me barra lá, eu não posso ser candidato. Eu sou amigo do prefeito, eu vou ser um secretário para ordenar a despesa do nosso município. Então, eu creio que tem que ser ficha limpa para fazer parte da administração pública, sim. Presidente, muito feliz em estar votando um projeto desse, não desmerecendo a nenhum projeto que passou aqui, mas esse sim me dá um entender porque eu estou aqui. Porque a população renovou, mas renovou não em questão de nomes, questão de atitudes, elas clamam por isso, atitude. Então, assim, um projeto desse aqui, mostra realmente que Linhares está fazendo a limpa, nesses que gostam de usar o dinheiro público para se beneficiar. Parabéns, professor, parabéns, Juarez, e que venham projetos como esse. Mais algum colega fazer alguma consideração? Pela ordem. Pois não, Messias. Eu quero parabenizar o professor pela proposta, né? E esse que realmente que por que nós somos eleitos propor essa mudança. E porém, aqui no projeto, aqui diz que contra o patrimônio público, né? Ficha limpa contra o patrimônio público, privado, sistema financeiro, mercado de capitais, previsto em lei, contra o meio ambiente. Então, o meu questionamento é o seguinte: se eu fiz uma limpeza no meu pasto, lá na minha fazenda, arranquei uma árvore, levei uma multa, sou uma pessoa de índole, porém, não vou poder exercer nenhum cargo público, porque eu tenho essa condenação. Ou um acidente de trânsito, fui condenado, também não poderei assumir nenhum cargo público. Ou até uma pensão alimentícia. Eu estou desempregado, não pude colaborar com minha companheira, ex-companheira, da pensão alimentícia, fui preso, condenado, e surge uma vaga de emprego para me suprir essa necessidade. E não posso, porque não vou me enquadrar na devida ficha limpa. Então, eu sugiro ao professor que, como a gente vem fazendo nessa parceria entre os vereadores, rever essas cláusulas aqui desse projeto, porque a gente pode estar tirando a oportunidade de emprego uma pessoa, um pai de família que está tendo necessidade devido a um tropeço na vida dele, e a gente vai tirar a oportunidade da pessoa que teve o erro, cometeu um erro, mesmo sendo uma pessoa de índole, um bom pai de família, um bom cidadão, mas cometeu um pequeno delito, deslize, e vai ficar impossibilitado da correção. Hoje a gente fala muito em educação, em corrigir, em crescer, então a gente vai privar essa pessoa de estar se recuperando e levando sustento para dentro de sua casa, com a lei da forma que está sendo colocada. Obrigado. Pela ordem, presidente. Obrigado, Eu Messias. vou pedir vista para que a gente possa analisar mais
Depois Eu- do nosso amigo ali. Eu, Ok, Gilson. Professor pela Antônio. ordem. Aí tem uma questão que Kalima traz. Na medida que a pessoa comete como o colega coloca, um equívoco na sua vida, ele pode recorrer. Então, o projeto de lei, ele prevê isso. Ele pode recorrer. E se em segunda instância ele for julgado e condenado, bom, a pessoa tem que arcar com o peso das suas escolhas na vida. E outro detalhe, assim, a gente está falando de cargos de direção, secretariado. Querendo ou não, essas ocupações não são para que você, vamos assim dizer, ajude um amigo. Você está falando, como a gente passou quase o primeiro semestre todo aqui, com pessoas que vão gerir a vida de 200 mil pessoas. Sabe? Que exemplo a gente está dando? E aí eu pergunto para a Gilson o motivo das vistas, se puder justificar, explicar no detalhe. Pela ordem, presidente, respondeu o professor, já que nós temos algumas coisas em comum em relação ao projeto, como disse o colega ali, a gente preferiu pedir vista para que a gente possa analisar, a gente conversar direitinho depois. Não, se você puder dizer agora, eu agradeço, que a gente já troca, bate bola, a gente já vê o que resolve. Eu prefiro a gente sentar, depois nós sentarmos e conversarmos. Obrigado, Gilson. De que Obrigado, debater. professor. A gente, então, vamos dar continuidade, pedido de vista, para todos os vereadores possam analisar Pela a ordem. matéria a ser apreciada. Pois Pela não, ordem. Marinho. Sei que o pedir vista é nosso, né? A gente pode pedir, Cada vereador pode. mas eu também posso manifestar que não concordo, porque esse projeto tem tempo que está e dava para ser estudado, Sim. né? Dava para ser estudado. Felizmente, a questão não é, meu ver, desculpa, pensamento que é alguma coisa ou outra. Desculpa. Obrigado, Roninho, pela sua colocação, mas é direito de cada vereador Sim. fazer... Não falei que não é direito. Não falei. Tô falando que é direito Só de estou cada fazendo o vereador, meu que eu concordo a sua ou não. indignação. Como eu falei aqui no início do mandato, todos nós aqui temos opiniões próprias e cabe cada um respeitar a opinião do colega. A gente não está aqui para julgar A nem B, Pela mas a ordem, gente presidente. precisa respeitar. Não estou julgando, a só estou opinião falando do meu colega. pensamento. Tá bom? Aqui também tem direito de expressão. Pela ordem, Perfeito, presidente. Só estou falando que a Positivo. gente pode discordar, mas a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Positivo, só estou falando a minha. Ok? Pela ordem. Fala, Gil. Caro vereador, nós estamos aqui na Casa de Leis justamente para o quê? Os 17, analisar o parecer de cada um. Quando nós temos alguma coisa que impacta no projeto do professor, como foi levantado o colega ali, cabe a nós, não cabe a mim, cabe a nós analisarmos, juntarmos com o professor e ver as diferenças, o que se pode ser feito ou não. Ninguém está sobrejulgando aqui as leis ou não. Nós vamos, sim, fazer valer as leis, tá ok? Então, por isso que eu pedi vista, para que a gente possa se analisar, para ver direitinho, como já conversei com o professor já. Obrigado. Professor Antônio, com a palavra. Inclusive, o artigo que Kalima cita, a gente faz uma transcrição literal da ficha limpa federal, sabe? Eu realmente fico chateado com essa situação, respeito, e gostaria de lembrar aos secretários que não assediem mais os vereadores ligando e perguntando como é que vai votar. Se você não deve, não teme, não tem por que ficar ligando para vereador regateando coisa. Beleza, dando continuidade.